TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã. Batuíra, Verdade e Luz. Biografia do emigrante português António Gonçalves da Silva Batuíra, pioneiro do espiritismo na cidade de São Paulo e em todo o seu estado, no fim do século XIX e início do século XX. Boa tarde a todos. Obrigada, João. Eu sem João não sou ninguém. Ninguém. Não sou ninguém. Já estão a ver aí qual vai ser o nosso tema de hoje. Allan Kardec, o nosso codificador. E, além de que é uma figura incontornável da doutrina espírita, eu trouxe-o hoje porque hoje faz 147 anos que Kardec desencarnou. 31 de março de 1869. 147 anos já se passaram e a nossa doutrina continua aí pujante com toda a força, porque é a doutrina da verdade. E contra isso, como diz o povo, contra factos não há argumentos. E, portanto, temos hoje, é nosso dever relembrar essa figura imorredora da nossa doutrina. E temos também que lhe prestar homenagem de nossa gratidão profunda, porque com a sua missão tão nobre, o que ele fez foi voltar a trazer-nos o cristianismo na sua expressão mais pura e mais simples, aquela que Jesus nos entregou. E, portanto, não podemos esquecer-nos que ele também tem que ter a nossa gratidão por nunca ter desfalecido, nunca ter desistido, porque ele sofreu muitas humilhações, muito escárnio, muita zombaria. Ele, que era um homem respeitadíssimo no meio académico, sofreu muitíssimo. Contudo, perseverou, continuou em frente, sempre, claro, com o apoio da espiritualidade superior, do mundo maior, e foi até ao fim fiel a Jesus e à verdade. E, portanto, é a obra, que é uma obra gloriosa, que este apóstolo da verdade, o apóstolo de Jesus nos trouxe, deve sempre ser por nós nunca esquecida e deve ser realmente ela a base de todos os nossos conhecimentos. Deve ser estudada, mas estudada profundamente, não estudada assim ao correr do olhar, assim em diagonal. Não, estudada como se estuda nesta casa e em tantas e tantas outras casas espíritas pelo mundo fora. E, portanto, isto para vos dizer que não nos devemos realmente esquecer nunca do papel importantíssimo que ele teve. E há uma frase do Leopoldo Cirne, um grande espírita brasileiro, do princípio do século XX, que, numa mensagem de instruções psicofónicas, psicografado não, não é psicografado, é de voz, psicofonicamente. Psicofonia de Chico Xavier. Exatamente, psicofonia de Chico Xavier.
Exatamente, e que foi transcrito para um dos 3 livros que traz todas as psicofonias de Chico, o primeiro deles, que é este Instruções Psicofónicas. Leopoldo Cirne também ditou psicofonicamente uma mensagem a Chico, em que acaba dizendo assim: salve Allan Kardec. E é com este salve Allan Kardec de Leopoldo Cirne que nós vamos então começar o nosso relembrar da vida e da obra do codificador. E vamos então começar por dizer que a missão dos reformadores, diz o Espírito da Verdade neste livro Obras Póstumas. Já sabem que o Espírito da Verdade foi o Espírito que comandou, que liderava a falange de espíritos superiores que rodearam Allan Kardec e que foram eles que transmitiram tudo aquilo que está nos 5 livros da codificação, começando pelo mais importante, que é o Livro dos Espíritos. E diz assim: a certa altura, a missão dos reformadores está cheia de escolhos e de perigos, e previno-te que a tua é rude, porque se trata de agitar e de transformar o mundo inteiro. Foi exatamente isto que Kardec fez. Ele agitou e transformou realmente todo o mundo com aquilo que nos foi trazido. E começamos por dizer que ele nasceu em Lyon, em França, no dia 3 de outubro de 1804, numa família de juízes e de advogados e de matemáticos, teólogos e escritores da mãe. Portanto, era uma família de intelectuais e que nasceu na época de Napoleão Bonaparte, em França, claro. E olhem que vos trago uma imagem da altura, mais ou menos, da época do Paris de Kardec. Aos 11 anos, foi mandado pelo pai para o Pestalozzi, para o internato em Yverdon, na Suíça, do grande teólogo e psicólogo suíço Pestalozzi, que é hoje em dia considerado como o pai da pedagogia. E ele foi um dos melhores alunos, chegando a substituir muitas vezes Pestalozzi, quando este, por qualquer motivo, tinha que se ausentar de uma classe, de uma aula. Era ele que o substituía. Aos 18 anos, quando Pestalozzi fechou o internato, Kardec também já nada mais tinha para aprender ali e vai então para Paris. Vai para Paris e começa a dar aulas, porque ele era bacharel em ciências e em letras. Naquela altura podia ser bacharel em tudo ao mesmo tempo, não tinha problema nenhum. Estamos a falar do século XIX. Ainda não havia esta divisão entre ciências e letras, não. Então, ele começou aí a sua carreira de professor. E ele e começou logo por publicar vários livros. Como vos digo, ele acabou por ser muito respeitado. Eu tenho aqui que, com 20 anos, ele publicou logo os seus primeiros livros, Aritmética do Primeiro Grau e Curso Teórico e Prático de Aritmética, e em 1825, com 21 anos, ele vai publicar um livro que se chamou Escola de Primeiro Grau. Ele publicou vários livros sobre matemática, sobre física, sobre astronomia, que ele adorava a astronomia, e sobre fisiologia, espantem-se. Ou seja, podia ter sido médico e tudo, não é? Mas ficou-se por aí. E diz-nos
Canuto de Abreu, que foi um espírita que estudou profundamente a vida e a obra de Kardec, que muitos desses livros foram adotados pelas universidades de França. Portanto, reparem como ele era considerado em termos intelectuais. Em 1831, com 27 anos de idade, ele publica o livro mais importante em termos de pedagogia, que foi a Gramática Francesa Clássica. Este foi o livro mais importante de todos os que ele publicou. Isto é em 31. Em 32, já então com 28 anos, ele casa com uma senhora que conheceu onde ele dava aulas e que era 9 anos mais velha do que ele, mas que parecia muito mais nova. E há muita gente assim, mulheres ainda bem, para elas, que parecem mais novas do que realmente são, e era o caso dela. Ela era, como vos digo, 9 anos mais velha do que ele, mas não se notava absolutamente nada, e as pessoas julgavam que era ele que era bastante mais velho do que ela. Casa então com Amélie Boudet e não têm filhos. Ela era poetisa e, além de ser poetisa, também dava para o outro lado, ou seja, desenhava, que para nós é ciências, não é? Ela tinha letras e ciências. Bom, era professora então de belas artes e também de letras. Não tiveram filhos, como disse, e também escreveu ainda 3 livros. Contos primaveris, de poemas, noções de desenho e o essencial em belas artes. Bom, depois de termos percorrido um bocadinho, então, desta parte da vida de Kardec, o que é que ele faz? Em 1835, juntamente já com a mulher, Amélie Gabrielle Boudet, eles fundam então uma escola, um colégio, que é o Instituto Educacional Técnico, onde aos alunos pobres ele dava aulas grátis de química, física, astronomia e anatomia comparada. Mas ele não ficava só por escrever livros e ser professor. Não. Ele, ao mesmo tempo, reparem o que é a reencarnação e o acumular de conhecimentos que nós vamos trazendo ao longo do tempo. Ele falava perfeitamente 6 línguas, juntamente com francês. Francês mais 5. Entre elas, devido à sua última encarnação, conhecida pelo menos como Jan Hus, que na Checoslováquia daquele tempo a língua que se falava era o alemão, e ele vai ser tradutor de obras em alemão, de alemão para o francês e do francês para alemão. Nós sabemos que uma das vidas conhecidas de Allan Kardec foi efetivamente como Jan Hus, que até desencarnou na fogueira, juntamente ele tendo como discípulo Jerónimo de Praga. Portanto, ele era também tradutor de várias línguas, entre elas o inglês, mas mais do que tudo o alemão. Em 1840, como consequência, em 1840, como consequência de 2 golpes financeiros seguidos, este Instituto Educacional Técnico, ele tinha-o aberto com a ajuda financeira de um tio dele e de um outro amigo. E o tio jogou tudo nas cartas, era um jogador inveterado, perdeu absolutamente tudo, empenhou o Instituto Educacional Técnico, e o que aconteceu é que o pobre Allan Kardec, ao fim de 5 anos, em 1840, viu-se na contingência de ter que fechar o colégio. Mesmo assim, continuou a dar
aulas grátis em sua casa aos alunos que não tinham condições de pagar aulas noutro sítio. Para sobreviver, ele começou a fazer contabilidade em diversas casas comerciais e a dar aulas aqui e ali. E chegamos então a 1854, quando Kardec ouve falar pela primeira vez nas mesas girantes. Através então de quem? Ele encontra na rua um amigo que era... ele também tinha estudado magnetismo durante bastante tempo, tanto com Pestalozzi, porque Pestalozzi também estudava o magnetismo, como depois, em Paris, já nos seus 20 e tal anos, ele começa a estudar o magnetismo. E um dos seus amigos, que era também como ele magnetizador, ou seja, hipnotizador, o Sr. Fortier, encontra-o e pergunta-lhe se ele nunca tinha ouvido ainda falar das mesas que giravam, que saltavam, que pulavam, enfim, que faziam 30 por uma linha. E ele não acredita e acha que aquele fenómeno se devia ao magnetismo, nunca mais pensou no assunto. Mas a coisa continuou e, no ano seguinte, em maio de 1855, encontrou-se com outro amigo, nesta altura o Sr. Carlotti, que ele próprio já frequentava reuniões espíritas e convida-o para uma reunião. E ele, já intrigado com o assunto, porque 1 ano e meio depois ainda tudo continuava no auge e toda a gente continuava a falar do mesmo assunto, decidiu aceitar o convite e ir então à casa de uma senhora onde se faziam reuniões, que era a senhora Roger, e onde conheceu outras 2 pessoas, a senhora Pleine Maison e o senhor de Poitiers. São importantes estes nomes porque fazem parte, efetivamente, do percurso de Kardec para chegar ao espiritismo propriamente dito. Voltou para casa, desconcertadíssimo, e escreveu numa nota: encontrava-me perante um facto inexplicável, aparentemente contrário às leis da natureza e que a minha razão rejeitava. Ainda nada tinha visto nem observado. As experiências feitas na presença de pessoas honradas e dignas de fé firmavam-me na possibilidade do efeito ser puramente material. Mas a ideia de uma mesa falante não me entrava ainda no cérebro. Atenção que este sublinhado é meu, não é? Bom, isto ele escreveu logo no início e, convidado novamente para outra reunião, desta vez em casa da senhora Pleine Maison, então aí já pôde ser testemunha pela primeira vez do fenómeno das mesas que, segundo ele, saltavam, e estou a citar, saltavam e corriam, e isto em condições tais que não deixava margem para dúvidas. Então ele verificou que não se tratava de nada fútil, mas sim da revelação de uma nova lei que decidiu estudar, porque, dizia ele, um efeito inteligente tem que ter por causa uma força inteligente. E aí então é que ele começa a entrar em cheio, digamos assim, no que é, nos fenómenos espíritas. Conheceu então a família Baudin, muito importante, importantíssima para o espiritismo. E passou então a frequentar as reuniões semanais em casa deles. Estes senhores Baudin tinham 2 filhas, uma de 14 e outra de 16 anos, a Caroline e a Julie Baudin, que eram as médiuns.
e umas belíssimas médiuns. E nessas reuniões costumava manifestar-se um espírito chamado Zéfiro, que era o guia da família Bodhan. E através desse espírito, numa daquelas reuniões, ele soube que tinha sido um sacerdote druida na Gália, no tempo do Império Romano, e que na Gália, portanto, na antiga França, ou seja, o antigo nome de França, e também e que tinha tido o nome de Allan Kardec. E é nessa altura que ele ficou muito admirado, mas ficou por aí. Entretanto, o Zéfiro, noutro dia, noutra reunião, também lhe revelou que ele estava novamente na Terra para cumprir uma missão muito importante. E, mais tarde, outros espíritos amigos confirmaram exatamente isto. E todos lhe prometeram ajuda, encorajando e aconselhando-o a ser perseverante. E então, Kardec não fez mais do que realmente, como viu que era verdade, como viu que não estava, digamos ali, a ser alvo de naquilo que nós hoje chamamos de nenhuma mistificação, mergulhou então nessa realidade espiritual e de 1855 a 1869 ele dedica-se totalmente à doutrina. E o que ele fez foi uma tarefa gigantesca, porque ele passado uns anos, a receber mensagens de todo o mundo, que ele classificava e codificava. Então, sob a orientação, essas milhares de mensagens que ele recebia-as e tinha que as codificar, classificar e sistematicamente depois pô-las por assuntos, etc. E era uma tarefa realmente que só para ser feita por um espírito superior como ele, principalmente no pouco tempo que teve para fazer tudo isso. Claro que tudo isto era feito sob a orientação dos espíritos instrutores que eram liderados pelo Espírito da Verdade, que é Jesus. E aqui foi lançado então as bases do espiritismo, que todos nós sabemos que está assente em 3 pilares, não é? Ou 3 alicerces: religião, ciência e filosofia. É bom que se diga que Kardec nunca elaborou teorias próprias. Ele observava e comparava cuidadosamente os factos e depois deduzia as consequências, porque ele era um homem extremamente racional, muito inteligente, como todos os espíritos superiores, muito inteligente, extremamente racional e metódico. Então, ele dizia sempre que nada daquilo que ele fazia era dele e que todo o trabalho era dos espíritos, não dele. E ele era tão metódico que antes de ir às reuniões que eram semanais, ele escrevia as perguntas que queria fazer aos espíritos para que quando chegasse lá não estivesse a titubear e a pensar o que é que lhes ia perguntar. E, portanto, deixou também escrito que observar, comparar e julgar era a regra que ele seguia constantemente. Porque ele constatou então o quê? Que os espíritos, ao serem apenas e só homens desencarnados, não tinham nem toda a sabedoria, nem toda a ciência, e que o que sabiam estava apenas e só de acordo com o seu nível de evolução. Portanto, isso para ele foi muito importante. E há aqui duas notas que vamos citar, que é a seguinte. A primeira, que em 25 de março de 1855, portanto, 2 anos antes de ele
lançar o Livro dos Espíritos, ele estava em casa, no escritório, a escrever quando começou a ouvir pancadas na parede. E na noite seguinte, em casa dos senhores Baudin, recebeu uma mensagem, que, entre outras coisas, lhe disse: para ti é a primeira mensagem de Jesus, digamos, na condição de Espírito da Verdade, que lhe dirige. E diz-lhe: para ti chamar-me-ei a verdade, e todos os meses aqui estarei durante 1/4 de hora ao teu dispor. Imaginem que a elevação deste Espírito para que viesse o próprio Jesus com outro nome, à frente, como vos digo, de uma grande falange de espíritos muitíssimo evoluídos, falar diretamente com ele através de uma médium. Essa é a primeira, que é a primeira, digamos assim, contacto que ele tem com o Espírito da Verdade. E depois, um ano depois, em 30 de abril de 56, ele recebe então a primeira revelação da missão que tinha a cumprir. E essa mesma revelação sobre a sua missão e aquilo que ele tinha que fazer é-lhe dita depois, no dia 7 de maio de 56 e no dia 12 de junho também de 56. Ambas estas mensagens confirmam a sua missão como Kardec. E em setembro de 56, uma grande parte do seu trabalho já estava feito, mas Kardec quis submetê-lo ao escrutínio dos espíritos, que lhe responderam o seguinte: estamos satisfeitos e nunca te abandonaremos. Crê em Deus e segue em frente. E estava assinado por muitos espíritos. Portanto, além das duas irmãs, Julie e Caroline Baudin, que se tornaram as principais médiuns da compilação do Livro dos Espíritos, ele também contou com a ajuda de outra jovem, na altura com 18 anos, que era a Ruth Céline Jaffé, e mais tarde ainda com aquela que hoje há aí alguns livros, não sei se são mistificação ou não, do espírito Hermance Dufaux, mas nesta altura ela estava encarnada e colaborou também nas notas de Kardec, tal como a Ruth Céline Jaffé. Foram as duas que colaboraram depois na revisão do Livro dos Espíritos. Mas quem efetivamente foi importante no livro foram as duas irmãs Baudin, a Julie e a Caroline. Os 5 livros que formam então os alicerces da doutrina espírita e que são conhecidos como as obras básicas são então por ordem cronológica: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e o último, a Gênese. Estas são as chamadas obras básicas. E vejamos então, muito resumidamente, o que é que cada uma delas nos traz. Em 18 de abril de 1857, foi então lançado o Livro dos Espíritos. E, diz Kardec, foi da comparação e da fusão de todas as respostas coordenadas, classificadas e, às vezes, retocadas no silêncio da meditação que elaborei a primeira edição do Livro dos Espíritos. E eu trago-vos aqui a imagem do Livro dos Espíritos original. Foi lançado então em Paris, no Palais Royal, que eram umas galerias, sob a forma de perguntas e respostas, e continha apenas e só 501 perguntas
e respostas. Mas não contente com isso, Kardec continuou a fazer perguntas à espiritualidade, aos espíritos instrutores, e assim, 2 anos depois, em 18 de março de 1860, ele lança uma segunda edição, já com as 1018 ou 1019 perguntas. Porquê é que são 1018 ou são 1019? É que Kardec, entre a pergunta 1010 e a pergunta 1011, ele não pôs o número. Então, parece que é a mesma pergunta. E há editoras que, como ele não pôs, mantêm exatamente como estava, digamos assim, no original e, portanto, têm 1018 perguntas. Mas há outras editoras que decidiram separar, porque realmente são assuntos dentro do mesmo, mas um pouco diferentes, e então criaram a pergunta, digamos assim, 1011, pelo que o livro passou a ter 1019 perguntas. Portanto, seja de uma maneira, seja de outra, o texto original, as perguntas e as respostas estão lá todas. Só a numeração é que pode diferir de editora para editora, o que não tem importância nenhuma para o conteúdo, não é? Então, no Livro dos Médiuns, é lançado em 15 de janeiro de 1861, 4 anos depois, praticamente 4 anos quase depois do lançamento do primeiro Livro dos Espíritos, e, como já sabemos, trata da parte científica, da parte experimental do Espiritismo. Depois, o outro livro importantíssimo desta Pentateuco, destas 5 obras básicas, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, lançado em 29 de abril de 1864, que contém a explicação, e isto são frases de Kardec, contém a explicação das máximas morais do Cristo em concordância com o Espiritismo e as suas aplicações às várias circunstâncias da vida. Em 1 de agosto de 1865, fez 150 anos o ano passado, e nós aqui na casa fizemos mais do que uma palestra sobre o livro e o assunto. Então ele lançou O Céu e o Inferno, onde faz uma comparação entre as várias doutrinas sobre a passagem da vida física para a vida espiritual, fala sobre as penas e recompensas futuras, fala sobre os anjos e os demónios, etc. Muito interessante e que poucos de nós espíritas lemos todo. Ainda lá vamos e folheamos, mas lê-lo todo não é? Mas lê-lo todo não é bom, mas devíamos lê-lo todo. Em 6 de janeiro, finalmente, de 1868, lançou o último livro, A Gênese, e nele trata de questões tanto filosóficas como científicas, entre as quais se incluem a criação do universo, logo na primeira parte, a formação dos mundos e o aparecimento do espírito. Tudo segundo a nossa compreensão da realidade, ou seja, tudo adaptado à realidade e à inteligência humana atual. Então vamos ver agora. Eu chamei-lhe porque acho que é realmente uma obra gloriosa. Aqui a codificação é uma obra gloriosa, pelo menos para mim. E do Livro dos Espíritos, que em termos filosóficos nos vem dizer quem sou. Mas ele é o tronco de onde saíram os outros 4. E saíram então... a da primeira parte do Livro dos Espíritos saiu a Gênese, que foi o último que foi escrito. Da segunda parte do Livro dos Espíritos saiu o Livro dos Médiuns, que nos vem
ao qual podemos realmente dar resposta à pergunta: o que é que eu sinto? O que sinto? Da terceira parte saiu o Evangelho segundo o Espiritismo, que vem responder ao porquê é que eu sofro. E, finalmente, a quarta parte do Livro dos Espíritos deu origem ao céu e o inferno de que acabámos de falar, que é para onde é que eu vou quando deixar a Terra. Portanto, o tronco realmente desta árvore frondosa que é o Espiritismo e que são as obras básicas, é o Livro dos Espíritos. E como vem dele, é que saem as outras 4 obras. Então, mas não ficou por aqui, porque ele percebeu que era preciso, enfim, com o andar do tempo, ele percebeu que era preciso criar um meio de comunicação onde lhe fosse realmente possível a ele e aos outros intercomunicarem, trocarem impressões, trocarem ideias, exporem dúvidas. E então fundou o quê? Fundou a Revista Espírita, cujo lançamento teve lugar em 1 de janeiro de 1858, e que nos seus 12 volumes contém 1453 artigos doutrinários, que são quase desconhecidos de todos nós. E tem mais, portanto, são mais de 125 artigos por ano em cada livro. É obra. Aqui está a Revue Spirit, que ele portanto, é o facsímile da primeira revista que ele escreveu. Em 1 de abril do mesmo ano, o que é que ele faz? Funda o primeiro centro espírita. Deu-lhe o nome de Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, também situada no Palais Royal, de que já falámos, e onde foi também lançado a primeira edição do Livro dos Espíritos. Ao lado, trago-vos um facsímile da carta que ele, Kardec, escreveu. São muito raras as cartas que se têm, os escritos dele. Esta foi escrita ao prefeito de Paris, portanto, ao presidente da Câmara de Paris, a pedir-lhe autorização precisamente para abrir a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Ele tinha alguma influência e alguns conhecidos no governo, que a maior parte naquele tempo eram militares, e uma coisa que normalmente uma autorização destas demorava entre 3 a 4 meses, ele obteve a autorização, graças à espiritualidade, claro, em 15 dias. Então, abriu então em 1 de abril de 1858, no mesmo ano, 3 meses depois de ter começado a editar e a publicar a Revista Espírita. Portanto, as obras da codificação são efetivamente os alicerces da rocha sólida para o edifício da doutrina espírita. E Kardec, antes de desencarnar, ainda disse o seguinte, que a obra só se iniciava e que não estava acabada, mas ficou pronta na sua seguinte encarnação, como Chico Xavier. E é ele próprio quem o diz nas obras póstumas, numa mensagem recebida em sua casa pela médium Senhora Schmidt, no dia 10 de junho de 1860, e que ele intitulou mesmo, está lá no livro, Minha Volta,
e que no fim da mensagem diz o seguinte, reparem, é a resposta à pergunta dele porque é que disse uma coisa. E é o Espírito da Verdade, é o Espírito da Verdade que lhe responde o seguinte: não permanecerás longo tempo entre nós. Terás que voltar à Terra para concluir, olha, falta o C, desculpem, a tua missão que não podes terminar nesta existência. Se fosse possível, não sairias daí. Mas é preciso que se cumpra a lei da natureza. Ausentar-te-ás por alguns anos e quando voltares será em condições que te permitam trabalhar desde cedo. Logo a seguir, Kardec põe a seguinte nota. Calculando aproximadamente a duração dos trabalhos que ainda tenho de fazer e tendo em conta o tempo da minha ausência e os anos da infância e juventude até à idade em que um homem pode desempenhar um papel no mundo, a minha volta deverá ser forçosamente no fim deste século ou no princípio do outro. E no próximo sábado temos então, é dia 2 de abril. E Chico Xavier nasceu no dia 2 de abril de 1910, 41 anos depois de ter desencarnado como Allan Kardec. Veio então completar a sua obra. E o nosso dirigente, Sr. Orlando, no próximo sábado, depois da manhã, irá então relembrar a segunda parte, digamos assim, desta maravilhosa história que nos trouxe o Espiritismo e, mais tarde, o complemento dessas mesmas obras básicas em toda a obra maravilhosa de Chico Xavier. Kardec, então, desencarnou em Paris, portanto, no dia de hoje, há 147 anos, com 64. Foi fulminante, teve a ruptura de um aneurisma e caiu para o lado, estava até a vender uma revista espírita a um cliente, caiu para o lado. E os seus restos mortais estão ali, em Paris, no cemitério mais conhecido. Todos os espíritas, quando vão a Paris, vão sempre homenagear o seu codificador e é curioso que o seu túmulo, que é em forma de dolmen, está sempre como aqui se vê na imagem, cheio de flores frescas, viçosas. Então está no Père Lachaise e com autorização então da sua viúva. Os amigos reuniram então as suas notas e os textos inéditos e em 1890 lançaram então as obras póstumas, de onde saiu aquela mensagem sobre a minha volta. E a inscrição na frontaria do dolmen sintetiza muito bem o conceito evolucionista do espiritismo, porque lá está, nascer, viver, morrer, renascer ainda, e progredir sempre, esta é a lei. Então, eu trago-vos aqui estes números, não sei se vocês veem bem, mas isto foi é uma fonte do Instituto Brasileiro IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e é de 2010, que diz que 67% dos espíritas são brancos, que houve 65% de crescimento do espiritismo no Brasil entre 2000 e 2010. O espiritismo tem 30 milhões de simpatizantes, tem 3,8 milhões de espíritas. O Rio de Janeiro é o estado com maior proporção de seguidores, são 4% dos 16 milhões de habitantes. Tem mais de 4 mil títulos publicados,
tem 100 editoras especializadas, e tem 101, porque a nossa também é especializada, só que não está no Brasil. Tem 19,7% dos adeptos que ganham mais do que 5 salários mínimos, e Palmelo, no estado de Goiás, é o município com a maior proporção de seguidores, 45,5% dos 3.335 habitantes. Achei curioso e quis-vos trazer. E vamos terminar com 2 informações muito interessantes, acho eu, e importantes, de Emmanuel. Uma no livro Opinião Espírita, que no capítulo 60 diz assim, Emmanuel: após 19 séculos de teologia arbitrária, não chegaríamos a compreender o Evangelho, nem Jesus Cristo, sem Allan Kardec. E no livro Trevo de Ideias, diz assim, também Emmanuel, diz assim, chamou-lhe ele Jesus e Kardec, e diz assim: ante a revelação divina, assevera Jesus, eu não vim destruir a lei, e reafirma Allan Kardec. Também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Perante a grandeza da vida, exclama o Divino Mestre, há muitas moradas na casa do meu Pai. E Allan Kardec acentua, a casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles reencarnam moradas correspondentes ao adiantamento que lhes é próprio. Exaltando a lei de amor que rege o destino de todas as criaturas, advertiu-nos o Senhor: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E Allan Kardec proclama: fora da caridade não há salvação. Destacando a necessidade de progresso para o conhecimento e a virtude, recomenda ao Cristo: não oculteis a candeia sob o alqueire. E Allan Kardec acrescenta: para ser proveitosa, a fé tem que ser ativa, não deve entorpecer-se. Encarecendo o imperativo do esforço próprio, sentencia o Senhor: buscai e achareis. E Allan Kardec dispõe: ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Salientando o impositivo da educação, disse o excelso orientador: sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. E Allan Kardec adiciona: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as inclinações infelizes. Louvando a responsabilidade, ponderou o Senhor: muito se pedirá a quem muito recebeu. E Allan Kardec conclui: aos espíritas muito será pedido, porque muito receberam. Exaltando a filosofia da evolução através das existências numerosas que nos aperfeiçoam o ser na reencarnação necessária, esclarece o excelso instrutor: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E Allan Kardec proclama: nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Consagrando a elevada missão da verdadeira ciência, avisa ao mestre dos mestres: conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres. E Allan Kardec anuncia: fé inabalável só é aquela que pode encarar a razão face a face. Tão extremamente identificado com o Mestre Divino surge o apóstolo da codificação, que os augustos mensageiros que lhe supervisionam a obra foram positivos nesta síntese que recolhemos da resposta à pergunta 627 do Livro dos Espíritos. Estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Eis porque saudamos no Espiritismo chama de fé viva a resplandecer sobre o combustível da filosofia e da ciência. Saudamos no Espiritismo o cristianismo restaurado,
ou a religião do amor e da sabedoria, que partindo do espírito sublime de Nosso Senhor Jesus Cristo, encontrou em Allan Kardec o fiel refletor para a libertação e ascensão da humanidade inteira. Assinado Emmanuel. E com estas palavras vos deixo, que Jesus nos abençoe a todos. Muito obrigada e muita paz. E assim, queridos companheiros, eu considero hoje este nosso reencontro como uma aula muito importante. E vai muito ao jeito da nossa Rosarinho. Mas leva-nos a refletir, todos nós, a grandeza do Espiritismo. E porque se não fosse a verdade, hoje já não existiria. Muito fizeram para a deturpar, mas, como é a verdade, ela continua e continuará. Dependerá das casas espíritas e dos espíritas proclamar bem alto essa verdade, na pureza doutrinária. Na nossa casa, nós procuramos seguir esse caminho, porque foi-nos indicado e fomos orientados pelo nosso Batuíra nesse sentido. Mas é muito profunda a doutrina. Nós ainda não conseguimos penetrar na sua profundidade do que ela é. O que representa para a humanidade, o que representa para todos nós, cada um de per si. E é através dela que o mundo se vai reformar, com todas as dificuldades que temos tido e temos nos dias atuais. A Rosarinha, naturalmente, tem aí uma daquelas 3 jovens. É bom lembrar que umas colaboradoras, ela foi numa reencarnação, Inês de Castro. Exatamente. Que pelo seu mérito, e ele colaborou muito, e com ele, se nós vimos naquele livro, Mensagem de Inês de Castro, vimos a ligação que tem Chico com Inês de Castro. Nós vamos então para o encerramento, lembramos que nós temos a nossa TV e que está sendo muito acedido e está muito interessante.